noite. Hoje nós falaremos sobre uma tese de doutorado, que é a minha, né, como exemplo de pesquisa que envolveu dados quantitativos e dados qualitativos. Então, essa defesa de tese ocorreu na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A defesa da tese sobre desigualdades e desempenho. O orientador foi o professor Dr. Juarez Tarcísio Dairel. O co-orientador foi o professor Dr. André Braz Golger e de minha autoria. Então, o título foi Desigualdades e Desempenho Escolar no Processo de Escolarização da Juventude. Uma análise contextual sobre a expansão do ensino médio na região metropolitana de Belo Horizonte. Quando a gente fala de desigualdade, são as diferentes formas que as pessoas têm acesso ao saber escolar. E o desempenho é um resultado, né? Aprovação, reprovação, desistência, abandono, são dados que envolvem o desempenho escolar. O objetivo central do trabalho foi investigar as possíveis influências das desigualdades sobre o desempenho escolar de jovens em processo de escolarização no contexto de expansão do ensino médio na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, quando a gente realiza um trabalho científico, o objetivo geral, ele guia todo o trabalho. Ele é uma meta que se pretende atingir. Então, as possíveis influências das desigualdades sociais sobre o desempenho dos jovens. Esse eixo, ele guiou todos os capítulos da tese. Então, no trabalho de TCC, o objetivo que vocês estabelecem, ele vai ser um eixo orientador da pesquisa que será desenvolvida. Em torno deste objetivo serão definidos objetivos complementares, que são os específicos, a metodologia, a análise dos dados, o referencial teórico e o relatório final. Bom, por que eu, como pesquisadora, escolhi o tema de desigualdades e desempenhos escolar no ensino médio? Então, a origem e a relevância da temática. Todo trabalho, o pesquisador tem que justificar essas escolhas. Então, no meu caso, foi uma trajetória estudantil. Eu sempre estudei em escola pública. Eu também fui uma aluna de escola pública que tive dificuldades escolares. Eu tive algumas percalços no processo de escolarização, apesar de nunca ter sido reprovada, mas tive dificuldades na aprendizagem dos conteúdos. Na minha trajetória profissional, eu atuei como professora do ensino médio durante 13 anos e atuei também como coordenadora pedagógica de escolas de periferia das grandes cidades. Então, de Betim especificamente, e eu observava a trajetória dos jovens e muitas vezes, como coordenadora, nós estabelecíamos alguns procedimentos, algumas formas de permanência desses jovens na escola. Ao longo da minha trajetória como pesquisadora, eu participei de uma pesquisa que chama Estado da Arte do Conhecimento, na qual nós, conjunto dos pesquisadores, analisamos todas as produções dos professores da rede municipal de Belo Horizonte. Então, os professores que iam fazer mestrados e doutorados, o que eles produziam? E muitas dessas produções, elas falavam sobre a rede
né, municipal de Belo Horizonte sobre a escolarização em Belo Horizonte. E neste trabalho eu fiquei com o tema juventude e li 8 dissertações e uma tese de doutorado, e comecei nas leituras desses trabalhos observar que muitas das questões que se apresentavam naquelas pesquisas eu havia vivenciado, ou como profissional, ou como estudante. E também pude perceber lacunas na literatura. O que significa isso? Lacunas é falta. O que ainda não foi pesquisado? Quando nós estabelecemos um tema, um objeto de pesquisa, a gente tem que buscar na literatura o que tem produzido sobre aquela temática e observar o que falta. Então, no meu caso, né, no caso dessa temática, faltavam dados estatísticos sobre o ensino médio, sobre a juventude na região, juventude de maneira geral, e no meu caso eu selecionei a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, faltava trabalho de pesquisa nesta temática e nesta metodologia específica, é a metodologia, né, a abordagem quantitativa. As questões de investigação, elas são as perguntas que eu me colocava em relação àquelas situações. Então, qual é a situação atual do ensino médio na região metropolitana de Belo Horizonte, no contexto das propostas de expansão? Qual é o perfil dos jovens moradores da região metropolitana de Belo Horizonte? As desigualdades sociais continuam sendo reproduzidas em desigualdades escolares no ensino médio? Em que medida as desigualdades sociais influenciam o desempenho escolar do jovem? Então, na minha trajetória como mulher, como jovem pobre, eu tive alguns percursos, né, percalços, dificuldades, inclusive de conciliar trabalho e estudo, né, que eu comecei a trabalhar muito nova. E aí, será que esses fatores de desigualdades sociais, eles também interferem no desempenho dentro da escola? Então, essa foi uma das questões que eu coloquei. Então, para responder essas perguntas, eu fiz uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. Então, a gente chama de quali-quant. Tem um diálogo entre as duas. Então, a pesquisa quantitativa, ela foi feita a partir de dados secundários, que eu expliquei na aula anterior, né? O que são dados secundários, feitos a partir da análise dos bancos de dados já existentes. Então, a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, que é a PNAD, dos anos de 2002, 2007 e 2009. Os censos escolares de 2002, 2007 e 2010. Então, esses censos, quando a gente elabora os gráficos, que eu não coloquei na apresentação, mas eu vou disponibilizar a tese, se vocês tiverem curiosidade de consultar, esses gráficos, né, essas tabelas, elas mostram um desenvolvimento histórico. Então, nesse intervalo de tempo de 2002 a 2009, ou de 2002 a 2010, ocorreram algumas diferenciações em relação aos dados educacionais desses jovens. E também o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica, que é o CIMAB, e o Programa, né, de Avaliação da Rede Pública de Educação, que é o PROE, que ele é um programa dentro do Sistema de Avaliação, Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica. Então, todos esses são dados estatísticos. A análise e na pesquisa qualitativa, eu selecionei uma escola, que eu comentei no vídeo anterior como que foi feita essa seleção, né, na aula anterior. E essa escola,
ela era uma escola pública de ensino médio e essa pesquisa qualitativa, que é uma inserção dentro da escola, né, que a gente chama do campo de pesquisa, eu realizei uma observação participante, inicialmente no espaço escolar e depois na sala de aula. Então, inicialmente, observei a entrada dos alunos na escola, como que eles iam se agrupando quando eles chegavam na escola, quais os espaços que eram mais procurados. Observei se tinha laboratórios na escola, biblioteca, quadra, sala de vídeos, cinema, auditório, se o espaço da escola tinha quadra coberta. Então, quais eram as condições de infraestrutura da escola para acolher esses jovens? Também observei o número de professores que tinham na escola, a formação de cada um deles, e a carga horária de trabalho. Depois foi realizada uma entrevista estruturada individual com 262 jovens. Nessa escola, no turno da manhã, tinham aproximadamente 400 jovens. E nós selecionamos, de acordo com um dado estatístico, uma amostra significativa da população. E essa amostra, que a gente tinha um percentual de estudantes de primeiro ano, de segundo e de terceiro, que poderia ser representativo de todo o grupo de estudantes. Depois, eu fiz uma entrevista individual com 8 jovens, 4 do primeiro ano e 4 do terceiro ano. E, além deste trabalho de coleta de dados, eu realizei uma análise da documentação escolar, que era registro sobre professores, o fluxo escolar e notas. O fluxo escolar, fluxo é movimento. Então, movimentação do aluno, quantos matricularam, quantos pediram transferência, quantos abandonaram, quantos permaneceram. Quantos matricularam no primeiro ano, quantos permaneceram, foram aprovados para o segundo ano, quantos do segundo ano foram aprovados para o terceiro ano e quantos concluíram. Então, a gente pode observar um movimento do aluno. Será que todos os alunos que entraram, eles concluíram o terceiro ano do ensino médio? Se não concluíram, quais são as possíveis explicações para este fenômeno? Então, esta é a lógica, né, de pensar a pesquisa. Então, organização para compreensão das relações entre desigualdade e desempenho. 2 eixos, né? O primeiro, eu fiz uma caracterização dos jovens estudantes e moradores da região metropolitana de Belo Horizonte, no intuito de identificar o peso das possíveis desigualdades socioeconômicas, raciais, de gênero, trabalho e escolarização na condição juvenil. Ou seja, esses dados eu coletei pelas PNADs e o censo escolar. Então, ele dá uma amostragem da população de jovens na região metropolitana de Belo Horizonte. E essa população, nós estabelecemos categorias de análise, que é o nível socioeconômico, uma das categorias, né? As outras categorias são as diferenças de cor, raça, gênero ou sexo, se são homens ou mulheres, a quantidade, se trabalha, se não trabalha, se trabalha de carteira assinada, se trabalha sem ser carteira assinada, se é primeiro registro, primeiro emprego deste jovem, e a escolarização. Porque o ideal seria que todos os jovens, na faixa etária de 14 a 17 anos, 14, 15 anos a 17, estivessem no ensino médio. O que não se confirmou com esta pesquisa. Vários estão, mas muitos deles não estão. Eles permanecem no ensino fundamental ou eles desistiram da escola. E o segundo eixo foi uma investigação do desempenho a partir de 3 variáveis.
a relação dos jovens com o saber escolar, a avaliação da aprendizagem institucional e o resultado escolar, e o acesso e permanência no processo de escolarização, que é o fluxo. Então, se todos que entram permanecem até o final da escolaridade. Perfil dos jovens, ele, ao realizar as tabelas, né, os dados estatísticos em relação ao perfil dos jovens, como conclusão, então não estou trazendo a tabela, os gráficos, mas eu estou trazendo uma síntese final. Então, o que esse perfil revelou? O que ele mostrou? Uma diminuição de participação da população juvenil na população total. Se a gente pegasse o censo escolar de 1970, nós teríamos uma população grande de crianças e de jovens. No atual censo, a gente tem uma diminuição da população juvenil e da população de crianças. Os fatores explicativos podem ser a redução do índice de natalidade. Se na década de 70 as famílias tinham de 5 a 10, 12 filhos, atualmente tem de 1 a 3 filhos, geralmente. Então, essa redução da quantidade de filhos, ela impacta na população geral dos jovens na região metropolitana de Belo Horizonte. Proximidade do percentual de homens e mulheres. Geralmente as pessoas falam, existem mais mulheres, nascem mais mulheres do que homens. E nos dados que nós analisamos, não. O percentual de nascimento de homens e de mulheres, ele é muito semelhante. O que acontece é que os homens, depois, quando eles ficam jovens, o índice de mortalidade dos homens é bem superior do que o das mulheres. De acidente, de trânsito, por tráfico de drogas, por questões de violência, os homens, eles reduzem, né? Eles se envolvem mais com essas questões. Um aumento da declaração de negros, então, na população, os jovens e a população de maneira geral, ela se reconhece como negra, e a maioria dos jovens, eles residem no núcleo familiar na condição de filhos. Então, a maioria desses jovens, eles estão na condição de filhos. Mas nós também percebemos jovens que já são provedores de família, ou seja, de 17, 18 anos, que eles já casaram, já têm seu próprio lar, e também jovens que moram sozinhos e jovens que moram com parentes, com padrinhos, madrinhas, com outros familiares que não pai e mãe. A renda per capita domiciliar geral dos jovens é inferior a 2 salários mínimos. Às vezes, uma casa com 5 pessoas, 6 pessoas, que é o pai, a mãe agregados, tem uma renda inferior a 2 salários mínimos, ou seja, parte significativa da população é pobre, né? Tem um nível de pobreza. A expansão do ensino médio na região metropolitana de Belo Horizonte, ela revelou. Então, os dados, eles revelaram o aumento da rede física, do número de professores e de matrícula, bem como dados sobre o atendimento escolar. Ou seja, aumentaram as vagas no ensino médio, construíram mais escolas. Então, se a gente comparar na década de 70, que nem todos tinham acesso ao ensino médio, hoje nós temos bem mais escolas. Então, houve uma expansão do atendimento ao jovem. E revelou que o desempenho dos jovens moradores e estudantes, ela revelou o fracasso escolar manifestado nos índices de repetência, desigual duração dos estudos, altos índices de evasão, distorção séria e idade, e o resultado aquém do recomendável na avaliação institucional daqueles que cursam o terceiro ano do ensino médio. Ou seja,
tem muito problema no ensino médio para ser resolvido. Índice de repetência quer dizer que muitos são reprovados. Desigual duração dos estudos significa que jovens de 15 anos, 16 anos, eles têm uma média de estudos diferenciada. Alguns completam 9 anos de escolarização, outros 3 anos de escolarização, 5 anos, porque eles saíram da escola. Distorção série-idade significa o quê? Você tem uma idade ideal para cursar determinadas séries, que seria aquele aluno que nunca foi reprovado. Então, se ele entra com 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental, então, com 11 anos ele estaria no quinto ano, com 14 anos concluiria o nono ano, com 15 anos entraria no ensino médio, com 17, 18 concluiria o ensino médio. Mas isso não é verdade, não ocorre dessa forma para todos os jovens. Existem muitos jovens de 14, 15, 16 anos que estão no ensino fundamental. E jovens de 24, 25, 26 anos que estão no ensino médio. Quando, idealmente, eles deveriam estar no ensino superior. E o resultado aquém. Então, além disso, o resultado deste aluno em português e matemática nos exames do CIMAV, né, do PROEB, eles são menos do que o recomendável. Então, o nível de aprendizagem, ele não está indicando um sucesso escolar. Ele está indicando que esses jovens saem do ensino médio fracos, né, fracassados. E aí eles vão ter dificuldade em prosseguir no ensino superior. O perfil dos estudantes da escola. Então, agora é a parte qualitativa, que também traz dados quantitativos, que é essa parte da entrada na escola, do campo, e aqui é o resultado da aplicação da entrevista semi-estruturada, a entrevista estruturada, que foi um questionário, né, uma entrevista feita individualmente a esses 262 jovens, e eles gastaram de 20 a 40 minutos para responder cada pergunta. Então, o público diverso e heterogêneo, com diferentes idades, cor, raça, renda, condição familiar e percursos escolares. Estes podendo ser lineares, ou seja, nunca foi reprovado, ele seguiu, ou marcados por reprovações, abandonos, desistências e retornos à escola. Tem um estudioso que ele fala que é um percurso ioiô, que o aluno sai da escola e ele retorna à escola. Então, ele não permanece de forma constante na escola. E persistência de trabalho e estudo mesmo no turno da manhã. Se a gente observar nos estudos teóricos e na vida cotidiana, geralmente os jovens que têm uma condição financeira mais favorável, eles permanecem sem trabalhar até a conclusão do ensino superior. Para o jovem pobre, o trabalho ele começa muito cedo. E esta relação trabalho e estudo, ele pode ser um dos fatores que contribuem para o fracasso escolar, porque este aluno ele não tem o dia todo disponível para se dedicar ao estudo. Então, pode ser considerado uma das causas para o fracasso escolar. O desempenho escolar e desigualdade dos saberes. Então, o que é essa questão? O que são os saberes? É a aprendizagem. Então, uma coisa é o aluno estar dentro da escola. Outra coisa é ele aprender. Então, o desempenho escolar, sucesso ou fracasso, e as desigualdades, né? Constatou-se a existência de novas desigualdades relacionadas ao aprender, gerando com isso uma desistência relacional com a aprendizagem.
Este fenômeno manifesta de forma implícita na seletividade escolar e ocasiona situações de fracasso que incidem principalmente sobre os jovens estudantes considerados novo público estudantil do ensino médio. Então, tem algumas palavras que eu preciso explicar. Saberes, então, significa o quê? Houve a expansão do ensino médio. Abriu vagas para todos. Mas todos os jovens que entram para o ensino médio, nem todos aprendem. Então, tem outro direito a ser conquistado, é o direito da aprendizagem, direito de aprender. E aí, quando esse jovem, ele se sente, principalmente no primeiro ano do ensino médio, que ele não tem pré-requisito, ele não tem facilidade, ou ele acha aquelas aulas muito difíceis, a tendência dele é desistir de aprender. Nem sempre ele desiste da escola, foi o que eu observei. Ele permanece na escola para ele ter o certificado, porque para o mercado de trabalho, né, para o campo de trabalho isso é importante, mas ele não garante a aprendizagem. Depois eu explico melhor como que isso acontece. E aí, este fenômeno, né, da seletividade, porque durante o ensino médio, no primeiro ano, muitos alunos desistem. No segundo ano, por exemplo, nessa escola tinha 9 turmas de primeiro ano, 5 turmas de segundo, 3 turmas de terceiro. Então, de 9 passar para 3, 9 no primeiro período, primeiro ano e 3 no último, isso significa que 6 turmas, com aproximadamente 40 alunos em cada uma, desistiram. Então, isso é um dado muito significativo quando a gente pensa que a educação é um direito. É um direito que não está sendo efetivado. Desempenho escolar e desigualdade, fluxo. Então, o aumento da matrícula no turno da manhã, à exceção do terceiro ano, mostra a expansão com seletividade. Então, aumentou por 9 turmas, então tem vaga para muitas pessoas. Então, aumentaram-se as vagas, mas poucos permanecem. Então, tem uma seleção dos melhores. Queda de matrícula entre as séries, do primeiro para o segundo ano é mais forte. Então, se eu tenho 9 turmas de primeiro e tenho 5 de segundo, 4 já saíram. Das 5 de segundo período, segundo ano do ensino médio, eu tenho 3 de terceiro. Reduziu, apesar de ter tido um afunilamento, é menor do segundo para o terceiro do que do primeiro para o segundo. À medida que se avança na escolaridade, ocorre melhoria do aproveitamento dos estudantes com maiores índices de aprovação entre as séries. O que mostra, então? Se os que se julgam incapazes ou que a escola não conseguiu fazer com que eles aprendam, eles saem, permanecem os que são tidos como melhores alunos, melhores desempenhos. Então, a nota desses alunos que permanecem, elas vão ficando melhores. Então, as melhores notas estão no terceiro ano do ensino médio, que seria o mais seleto grupo. E em todas as séries, as mulheres obtêm melhores desempenhos que os homens. Olha aqui, esse gráfico ele vai mostrar uma redução, então, das matrículas. A barra escura é a matrícula inicial do primeiro ano. A segunda barra é a matrícula inicial e final do segundo ano do ensino médio. E a terceira barra é a matrícula inicial e final do terceiro ano do ensino médio. Eu queria fazer uma observação. De 316 alunos matriculados inicialmente no primeiro ano,
203 chegam ao final. Não significa que eles foram aprovados, eles permaneceram na escola. Assim, as outras séries, a mesma coisa. Então, desses 89 alunos que têm matrícula final no terceiro ano do ensino médio, 76 foram aprovados. Isso a gente chama seletividade, foram selecionando os melhores alunos. Aqui é seletividade entre as turmas. Essas turmas, a gente observa a matrícula inicial e a matrícula final. Vocês podem observar que as turmas elas estão separadas por número. Então, 101, 102 até 107, 108 é primeiro período. 201 até 205, segundo ano. Desculpa, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, 301 e 303, terceiro ano do ensino médio. Então, vocês podem observar que nas diferentes salas, olha, a matrícula inicial geralmente é maior. Nesses casos de matrícula, por exemplo, na 105, a gente tem a matrícula final maior do que a matrícula inicial. Por que que isso ocorre? Porque os alunos que vêm transferidos de outras escolas, eles vão para lá. Ou os alunos que estão tendo problemas disciplinares nas outras turmas, eles foram remanejados para lá. Então, há uma mudança, uma movimentação dos alunos dentro da própria série. Ou ano, né? Usei o termo antigo. Afunilamento de 2008 para 2010. O que eu fiz? Eu peguei lá no terceiro ano, quantos alunos entraram para chegar ao terceiro ano de 2010. Então, eles entraram no primeiro ano em 2008. Então, entraram 265 alunos e permaneceram 108. Matrícula inicial. E a gente tem, então, que 40% dos alunos permaneceram até o final do terceiro ano. É muito aluno que sai, né? Não significa que esses 60% eles não retornaram depois. Provavelmente eles retornaram, mas eles não tiveram uma trajetória linear, como era de se esperar. Taxa de aprovação, então ela é menor a taxa de aprovação no primeiro ano, maior no segundo e maior ainda no terceiro. Ela aumenta. Então, à medida que o número de alunos decai, a taxa de aprovação eleva, porque são os melhores que vão permanecendo na escola. Aprovação por sexo. Então, o feminino é a primeira barra. Em todas as séries, as meninas são mais aprovadas do que os meninos. No terceiro ano, os dois, né, é muito próximo a barra, mas no primeiro e no segundo ano, as meninas elas superam os meninos em aprovação. Desempenho e desigualdade. Notas. Características pessoais. Então, eu fiz uma tabela com as notas dos alunos e coloquei nota e sexo, nota e cor, raça, nota e idade. Então, tem diferença? Aí tem diferença. Então, sexo. As mulheres têm desempenhos melhores do que os dos homens. Raça, cor. Os brancos apresentam desempenho relativamente melhor que os negros. Idade. Regular. Maioria atinge desempenho recomendável. Maior idade, tendência a desempenho inferior. O que significa isso? Se o aluno está nessa faixa de 15 a 17 anos, o desempenho dele é melhor. Ele atinge o nível recomendável. Quanto mais velho esse jovem fica no ensino médio, o desempenho dele é inferior. Significa que ele teve reprovação, que ele tem dificuldade de aprender e uma tendência ao fracasso escolar. Desempenho e desigualdades, notas e características familiares. Nas características familiares, a gente perguntou se tinha computador na casa do aluno, se tinha livros,
qual que era a classe econômica e trabalho. E depois eu fiz o cruzamento desses dados. Então, internet e computador relacionado com nota, tem interferência ou não tem? Livros, tem interferência? Então, qual foi o resultado? Computador e internet não se apresentou como uma boa variável explicativa, ou seja, para esses jovens lá em 2010, ter computador e internet não era uma variável significativa para ter melhores notas. Livros, ter livros em casa, teve uma relativa importância mais forte nas áreas de linguagem, código e suas tecnologias, ou seja, aqueles alunos que têm livros nas casas, e muitos disseram que os pais leem, eles têm uma melhor interpretação de texto, melhor escrita, né? Provavelmente, o que gera uma melhor nota na área da linguagem, dos códigos e das tecnologias. Classe econômica. Os alunos que têm uma renda familiar mais elevada, eles têm diferença no rendimento escolar? Tem. Eles apresentam uma diferenciação no primeiro ano, mas essa diferenciação ela reduz no terceiro ano. Então, no primeiro e no segundo ano, aqueles alunos que têm uma condição econômica melhor, eles têm uma tendência a ter melhores notas na escola. Trabalho, maiores proporções no nível baixo. Então, quando o jovem concilia, mesmo no turno da manhã, trabalho e escola, as notas desses alunos são inferiores daqueles que não trabalham. Desempenho e desigualdade, notas, características do ambiente escolar. Quem é repetente, ele tem uma tendência a menores desempenhos e repercussões na subjetividade. Repercussões na subjetividade são os alunos que me disseram assim, eu não consigo aprender, o professor já desistiu de me ensinar. Então, eles queixavam muito que os professores, eles desistiam de ensinar os alunos. E aí, eles desistiam de aprender. Com aqueles determinados professores, não são com todos. Com alguns professores. Por exemplo, física foi uma queixa. Falta de apoio pode contribuir para a desistência e o abandono. Então, aqueles alunos que fazem grupos de estudos, que têm primos que ajudam, têm irmãos que ajudam, eles tendem a permanecer na escola. Eu achei muito interessante porque a maioria desses jovens, os pais não têm o nível de escolaridade do ensino médio. A maioria. E aí, onde eles buscam ajuda quando eles têm dificuldades escolares? Eles recorrem aos amigos, à internet e também aos irmãos, aos primos, aos vizinhos. Teve um aluno que me disse que ia na biblioteca da escola que ele estudou o ensino fundamental e a bibliotecária ajudava, ensinava a matéria para ele, que ele não sabia. Então, quando a gente ouve as pessoas falando assim, esses jovens não têm interesse de estudar, não foi o que eu percebi nessa pesquisa, não. Eles têm interesse em estudar, mas eles nem sempre acreditam em si e nem sempre eles têm um apoio, uma ajuda. E o investimento escolar, investimento familiar, trabalho e estudo, né? As famílias, elas precisam que os jovens trabalhem. E acesso desiguais ao serviço de apoio escolar. O que significa isso? Quais pais podem pagar aulas particulares para seus filhos? Então, nessa escola, tinha pais que pagavam aulas particulares e outros, eles tinham que trabalhar, eles não tinham acesso a esse serviço de apoio escolar, nem pagando e nem pela internet, porque eles não tinham acesso à internet. Porque em muitos sites da internet tem vídeos de explicação de aulas de física, de química, e esses alunos eles recorriam a essas videoaulas para tirar dúvidas de conteúdos escolares.
Considerações finais. Então, compreender as possíveis relações entre desigualdades sociais e o desempenho escolar dos jovens estudantes no contexto de expansão da região metropolitana de Belo Horizonte constituiu o objeto de análise dessa tese. Então, tudo isso, né, foi meu objeto de análise, foi o que eu procurei fazer durante todo o tempo do doutorado, que são 4 anos. Repercussões positivas com a expansão do ensino médio, que se referem à redução das desigualdades escolares entre brancos e negros, ao acesso aos níveis superiores de ensino e do atendimento escolar. Então, mesmo com essas dificuldades, nós percebemos que teve pontos positivos. É positivo que se ampliem as vagas no ensino médio, que outras pessoas tenham acesso e também que essa abertura de vagas, ela propicia também uma menor diferença entre os desempenhos de jovens brancos e negros e também o acesso aos níveis superiores, que é a universidade. Desigualdades persistentes. Aumento do atendimento escolar de forma desigual, nem todos atingem aos níveis superiores, né? Que muitos existem antes. Altas taxas de distorção idade-série, que eu expliquei anteriormente, rejuvenescimento da população estudantil e permanência no mercado de trabalho. Então, mesmo o turno da manhã, os alunos conciliavam trabalho e estudo, eles trabalhavam à tarde até à noite. Desigualdade entre sexo, raciais, de renda, de inserção no mercado de trabalho e de escolarização. Ou seja, essas desigualdades que existem na sociedade, elas adentram o espaço escolar e impactam no resultado dos jovens. Expansão da escolarização, conciliação entre trabalho e estudo e participação nos afazeres domésticos, além da dificuldade da relação com a aprendizagem escolar. Ou seja, são todos esses desafios que nós, professores, pedagogos, estudiosos, vamos lidar e procurar alternativas, algumas soluções no espaço escolar. A relação com o aprender tem provocado barreiras acadêmicas nos jovens estudantes, resultando no abandono da escola ou em situação de fracasso escolar. Então, quando o jovem ele não se acha capaz de aprender determinados conteúdos, eles tendem a abandonar a escola. A escola e seus profissionais, né? Então, os esforços da escola que eu observei. Eles buscam melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, mas esses esforços eles têm encontrado obstáculos internos e externos. Por exemplo, laboratório de informática. Eram 400 alunos, vocês viram que eram muitas turmas, e esse laboratório ele cabia somente 20 estudantes. Então, criava um obstáculo para a utilização da tecnologia como forma de facilitar a aprendizagem, porque era pouco viável o uso daquele espaço. A trajetória escolar dos jovens das camadas populares em relação à apropriação dos saberes é aprender, e as políticas de avaliação, as políticas públicas educacionais de avaliação do desempenho acadêmico. Então, o que é isso? A escola ela buscava melhorar os resultados dos alunos. Então, tinha aula de reforço, mas as condições para que esse reforço escolar ocorresse eram poucas, porque não tinha salas disponíveis para uma aula fora do horário, uma monitoria. A escola mesmo, o espaço escolar não propiciava essas condições. A falta de articulação entre os projetos para o ensino fundamental e para o ensino médio, aliado a algumas dessas políticas. Por exemplo, a política de aceleração da aprendizagem, que são políticas feitas pelo Estado para promover a aprendizagem deste aluno e a aprovação.
Mas muitas vezes essas políticas, elas aprovam os alunos e eles não conseguem aprender. Então, eles vão ter um fracasso adiado. Eles, de alguma forma, eles vão lidar com esse não aprender em algum momento do processo de escolarização. E dificuldade em despertar desejo, envolvimento e mobilização nos diferentes sujeitos educativos em sua relação com o aprender. Então, o jovem que já desistiu de aprender, o professor ele pode se esforçar que ele não tem um retorno desse estudante. Por outro lado, há alunos que gostariam que os professores dessem mais assistência individual, que ajudassem a superar as dificuldades escolares, e a própria organização escolar não permite tempo para esse professor fazer um atendimento mais individualizado a esses jovens. Então, esses estudos realizados revelaram que, mais do que desperdício econômico, as situações que constituem o fracasso escolar precisam ser interpretadas como uma questão de direito à escolarização de todos os jovens, isto é, de justiça social. Porque muitos políticos eles falam que a reprovação ela é um desperdício econômico, porque se investe naquele aluno, né, o governo gasta dinheiro, investimento, com a escola, com o pagamento de professor, com a formação de professores, com a manutenção daquele espaço, e muitos são excluídos. Então, há um desperdício econômico. Muitos economistas falam isso. Só que a gente, como educador, tem que pensar mais profundamente. Porque qual é a marca, né? Ou quais são as marcas que este fracasso escolar ele imprime nesse estudante? De menos-valia, de muitas vezes não conseguir atingir seus objetivos profissionais porque não conseguiu concluir a escolaridade. Então, é muito mais, né, um movimento, no meu ponto de vista, de justiça social, de ter alguma forma, algumas políticas do governo que garantissem que todos os jovens eles pudessem aprender e eles pudessem concluir o ensino médio. Bom, termino aqui a apresentação, né, dessa tese de doutoramento. Muitas dessas questões que eu trouxe, com certeza vocês que já trabalham em escolas, são professores ou são estudantes, né, foram estudantes do ensino médio, vocês devem ter identificado. Não tem grandes novidades, mas tem que uma organização de dados que mostram que os alunos, né, os estudantes, muitos dos estudantes, eles se esforçam para aprender. Tem um esforço, e tem um esforço por parte dos professores de ensinar. Mas nem sempre as condições de trabalho, as condições até de número de turma, né, número de alunos, número de turmas, permite que esse professor dê uma assistência mais individualizada, ou faça alguns projetos, algumas atividades que poderiam despertar o interesse desses jovens também por envolver mais no processo de aprendizagem. Então, não há um fator, né, único que vá resolver a questão do fracasso escolar dos jovens, mas um conjunto de fatores poderia contribuir para melhorar o desempenho escolar dos jovens e garantir esse direito de aprender. Espero, então, que tenha contribuído para a compreensão da pesquisa qualitativa e quantitativa, dos procedimentos, até do que é uma pesquisa. Tá? Um abraço a todos. Então, vamos encerrar por aqui.